Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia do amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos vendo a vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Capítulo 2, nós estamos em 4 de abril de 22, e dessa série nós estamos no episódio de número 72. Eu quero dar as boas-vindas a você. Se você perdeu os outros episódios, está vendo pela primeira vez, volte na playlist, vá no YouTube Consciência Hebraica, playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica. Ali você tem todos os episódios. O objetivo da série, pegamos desde Gênesis, vamos ao Apocalipse, focando o início de tudo, o grande propósito em Gênesis 1:26. Agora estamos seguindo o cordão de ouro, o processo genético do Messias, a formação genética de Yeshua HaMashiach, movendo a história humana ali no Oriente Médio, compondo os elementos necessários para a formação do maior de todos os seres humanos produzidos no planeta Terra e as consequências disso. E, evidentemente, nós estamos aproveitando os 5.000, 6.000, 7.000 anos, 6.000 anos. Os judeus estão contando aí 5.800 anos de história, né? Então nós estamos aprendendo a sabedoria, verificando e trazendo para a nossa vida prática. Como é que você hoje lida com a tua família, com o teu trabalho, com os teus negócios, com a tua sexualidade, com o teu físico, mental, emocional, espiritual, como é que você lida com o sentido, a direção, o propósito, a missão do cosmos, do universo. Então nós estamos costurando tudo isso, aproveitando essa sabedoria milenar para nós nos orientarmos e adquirirmos esta sabedoria. Então vamos ao nosso personagem, já no nosso segundo episódio, para que você possa acompanhar. A gente sempre dá uma recapitulada, né? No Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, e há uma parte da influência greco-romana, né? E de outros povos também que atrapalha a visão das Escrituras. A gente procura olhar a consciência hebraica de maneira pura. Veja com a gente neste curso. Veremos o início de todas as coisas, né? Venha com a gente. Nós realmente pegamos lá do início. Desejamos uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você fazer esse passeio. O que nós estamos vendo de mais importante, né? Figuras que apresentam o elemento crístico que formará o Messias, nos lançam a ideia do tipo de ser humano que ele será. José é um destes símbolos. Nós tratamos sobre o arquétipo, né? Como que esses arquétipos influenciam nos capítulos anteriores. Volte que você vai pegar. A reação dos seres humanos e da sociedade em relação ao melhor e mais elevado verticalmente produzido em seu interior. A inveja e o ódio, sinais evidentes da nossa anticristicidade. Reflexões sobre sonhos, as dimensionalidades humanas, profecias e o tempo. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Muito bom. Agora, vamos à nossa história. Nós já tínhamos iniciado, então quem perdeu outro capítulo retome, mas agora vamos para Gênesis 37, e lá temos a história de José com os irmãos dele e os problemas que advêm daí. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele... Bom, nós vamos fazer uma pequena nota de leitura com referência à atitude familiar contrária à direção da divindade. Eu queria fazer alguns comentários aqui com você. Evidentemente, a família ela é um núcleo fundamental, importante na nossa vida, né? Mas ela é um núcleo de saúde, pode ser um núcleo de uma boa e saudável experiência,
mas também é um núcleo de desajuste, de disfuncionalidade, da formação de pessoas com uma problemática muito grande já devido a esses anos de formação. Principalmente, primeiro setênio, 0 a 7 anos, segundo setênio, até os 14. Aí sim, uma certa influência começa a ser questionada, mas ainda tem uma influência muito grande dos 12 até os 19, e por aí vai. A família é um fator importante. Agora, nós estávamos comentando num outro episódio a atitude dos irmãos para com José. José começa a manifestar uma ética, começa a manifestar uma intuição espiritual, começa a manifestar um alinhamento com a divindade, e os seus irmãos não se sentem confortáveis com isso. Ao invés de apoiar ou de reconhecer, de compreender, né, que a divindade estava com a sua mão sobre José, que ele estava concentrando um elemento crístico maravilhoso e tipificando a figura que estava sendo gerada geneticamente no meio deles, do povo hebreu, que era o Messias. Não. Qual foi a atitude dos irmãos? Investir em sentido contrário, né? Invejar, odiar, e mesmo seu pai e a sua mãe não tiveram devida compreensão do papel espiritual de José. Então, eu vou trazer para vocês elementos que vão nos ajudar a olhar em outros personagens importantíssimos, inclusive no próprio Messias, essa mesma atitude familiar. Então, ao invés de uma exaltação irrestrita da família, né, como via de regra a religião faz, nós vamos entrar num questionamento, né, da família. Então, essa família converge para Gênesis 1:26, né, teu pai, tua mãe, teus irmãos, as pessoas no teu entorno, os familiares, né, eles têm essa convergência, têm essa funcionalidade, têm essa saúde nos relacionamentos. Então, não que você vá desonrar alguém, que você vá contra alguém, que você vá criar confusão ou problema, né? Mas você pode ter o discernimento, a sabedoria intelectual, emocional, intuitiva, para lidar com a tua família da maneira como ela é, né? Colocando as coisas em perspectivas e nos devidos lugares. Então, aproveite aqui a sabedoria que nós vamos buscar, verificar, porque isso se aplica nas relações entre pais, mães, filhos, genros, primos, cunhados, todos os relacionamentos que envolvem a família. Você precisa de acuidade, sabedoria, entendimento para fazer com que aquilo evolua em uma boa direção. Evidentemente, é necessário que todos colaborem, né? Se você for nessa direção e os demais membros forem em sentido contrário, né, a gente tenta de tudo, porque a família é um núcleo muito importante de afeto, de sentimento, de troca emocional, afetiva, espiritual, mas em último caso, se for necessário, então confronta-se a família e até, em último dos últimos dos casos, se não for possível outra medida, amputa-se para que a gangrena não mate o corpo todo, né? É o que a medicina faz. Você tem um braço, uma perna que está entrando em necrose, então ou você corta ela fora, ou ela vai causar morte em todo o corpo. Então, vamos refletir, esse é um tópico muito importante, né? Relações entre esposo e esposa, relações pais e filhos e por aí afora. Vamos então entrar aqui em algumas passagens fundamentais sobre isso. Olha lá. 1 Samuel 17:28. E ouviu Eliabe, seu irmão, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi:
Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Bom, essa passagem é uma ilustração do relacionamento de uma outra figura que, em muitos aspectos da sua vida, também tipifica o Messias. Davi, o personagem desse trecho, ele é o 8º filho de Jessé, o mais novo. Esse número 8 já representa o equilíbrio messiânico, 4 crístico e 4 anticrístico da criação formadora do Messias. E Davi vai ser uma tipologia do Messias em muitos aspectos, evidentemente com muitas falhas, com muitos erros, mas no sentido de uma atitude consciencial, uma dimensão atitudinal. A atitude de Davi, apesar das suas falhas, dos seus imensos problemas, era uma atitude crística. Ele cedia, ele compreendia, ele voltava atrás em determinadas ações que tinha feito. Então ele tem essa visão, as escrituras nos passam essa visão dele. Inclusive a escritura cita o homem segundo o coração de Deus. Não que ele tivesse um coração perfeito, ele erra em muitas coisas, inclusive familiarmente, na criação de filhos, mas assim, aqui diz a atitude do coração de Davi, quando ele era confrontado, quando ele sentia o poder de Deus, a manifestação, a sabedoria, ele cedia, ele demonstrava então temor, ele demonstrava que algumas coisas não podem ser negociadas, e entre elas a direção de Yahvé, Elohim, Adonai, a ligação com o Criador, que está acima de qualquer outro interesse nosso. Então, Davi está sendo enfocado aqui, e os seus irmãos não reconhecem nada disso, pelo contrário, vê que o irmão dele chama ele de presunçoso, como também os irmãos acham que José tem uma presunção, por dizer o que ele diz, por viver o que ele vive, por apontar o que ele aponta. Então aqui nós vemos a atitude anticrística desses componentes familiares contra Davi, não reconhecendo a atitude crística favorável de Davi, a direção, a escolha da divindade por ele, e querendo abatê-lo, querendo ir contra ele. Então Davi teve muitos problemas ali com os seus irmãos, e esse é um fato que a gente cita correlato ao de José. E agora, Marcos 3:20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, quem são esses seus? A mãe de Jesus e os irmãos. Saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E a outra passagem que completa esse trecho é a chegada desse pessoal que vai ali, e quando os seus ouviram isso saíram, olha agora onde é que eles aparecem. A multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha, muita gente critica Jesus por esse último trecho, sem ter lido e correlacionado o trecho anterior. Por que ele deu essa palavra tão dura? Porque a mãe e os irmãos, vendo ali aquela multidão toda que estava indo atrás de Jesus, vendo as autoridades espirituais dizendo que ele estava endemoniado, que ele estava tomado, que tudo aquilo era uma fantasia, uma ilusão, eles aceitaram, e queriam ir contra Jesus. Maria envolvida com os irmãos, e ela mesmo
preocupada com o filho, mas sem discernimento, sem entendimento. Aí nós vemos que, apesar de Maria ser uma mulher maravilhosa, ser um modelo, mas também um ser humano como qualquer outro, com falhas, com deficiências, com dificuldades de percepção, de intuição, com toda a revelação que ela teve. Ela podia ter falado para os irmãos, não, ele está cumprindo o papel dele, né? Mas ela se deixa levar pelos irmãos e até usando a sua ligação emocional, afetiva com Jesus, quer ir lá retirá-lo da sua missão. Então, gente que critica a palavra que Jesus dá posicionando, não lê a anterior, onde eles estão buscando retirar Jesus do seu trabalho. E aí então é que Jesus usa, olha, vamos voltar aqui ao texto para você ler com bastante atenção as colocações que Jesus faz. Então, aqui fica claro, né, quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, ó. E aqui chega então, ó, tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E Jesus então responde, quem é minha mãe e meus irmãos? E aí ele usa aqui, ó, o que nós colocamos que é o centro de todas as Escrituras. Gênesis 1, 26. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui Jesus posiciona o que é família para ele, né? Evidentemente não é que ele vai contra a estrutura familiar, mas ele então nos posiciona com referência à saúde, à atitude que nós devemos ter em relação ao que é adoecido e não concordarmos com aquilo, evidentemente. Não precisamos ser agressivos, não precisamos desonrar ninguém, não precisamos ir contra ninguém. Mas se a nossa família nos quer colocar, quer ir para um lugar diferente de Gênesis 1, 26, quando Jesus fala, aquele que faz a vontade, qual é a vontade? Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Esta é a vontade do Criador, Gênesis 1, 26. Então Jesus estava olhando nessa perspectiva. Laços familiares para ele, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Evidentemente, se a minha família fizer essa vontade, nós vamos ter total harmonia, total ligação, total conexão. Né? Mas se eles forem contra essa disposição, então eu não posso permanecer conectado. Né? Evidentemente eu vou usar de amor, de sabedoria, de carinho, provavelmente essa palavra difícil de Jesus foi porque ele já tinha tentado falar muitas coisas e eles não tinham recebido. Né? Então Jesus aqui dá o posicionamento final da questão, dizendo, olha, se não houver essa comunhão, se não houver possibilidade, então é melhor que não haja esse vínculo familiar, né? Que haja o vínculo da realização cósmica do ser. Evidentemente, uma mãe coloca um filho no mundo, um pai coloca um filho no mundo, mas aquele filho e aquela filha, aquela geração, pertence a Yahvé Elohim Adonai. Os pais são um meio. Né? Os pais não são a finalidade da vida. São um meio que a vida utiliza para nos formar e nós temos que ter imensa gratidão. O quinto mandamento é um mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe para que sejas feliz e para que vivas longamente na terra. Então, prosperidade e longevidade estão associados à honra de pai e mãe. E lá não diz se o teu pai for honorável e a tua mãe for honorável, não diz honre, né? Teu pai e tua mãe. Por quê? Porque a Escritura está falando que pai e mãe não são estruturas externas, são estruturas psíquicas, internas, constituídas dentro de mim. Então, quando eu honro, quando eu sou honorável, independente de que meu pai ou minha mãe sejam honoráveis, eu mantenho a minha posição de não desacato, de não desmoralização, de não ofensa, de amor, né? Ótimo, perfeito, é isso que nós devemos ter. Mas também não me deixo desviar do sentido cósmico do meu ser.
entre minha família, entre meu pai e minha mãe, e esta realização, se não houver condição de nenhum tipo de convivência mínima, de relações razoavelmente mínimas, né? Então, é isso que Jesus está colocando. Então, essa reflexão sobre a vida de José, né, sobre a vida de Davi e sobre a vida do próprio Messias, do próprio Jesus, com relação à família, com relação às relações existentes na família, elas então ganham agora um triângulo de prioridade. Lá no topo está a divindade. Então, primeiro lá, e depois, horizontalmente, afinamos aqui. Não que os nossos pais, nossos filhos sejam obrigados a fazer esse caminho cósmico, seguir essa trajetória cósmica, não. São livres. O arbítrio é o ponto central que a divindade propõe para a vida humana. Eles são livres, podem querer ir por esse caminho ou ir contrário a esse caminho, né? Mas, evidentemente, tomando essa posição, então nós vamos permanecer nesta posição. Não vamos mudar a nossa posição de realização, sentido, propósito, a missão, a direção cósmica do nosso ser, devido a sentimentalismos familiares. Então, nesse caso, isso não é possível. Seria uma disfuncionalidade cósmica que nós não podemos cometer. Então, aqui ficam as 3 passagens, fica a reflexão, continuamos na vida de José. Estamos buscando aí os movimentos. Ela respondeu, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha, aqui então essa dificuldade de José com os irmãos vai alcançar o seu auge, né? Os irmãos demonstram realmente não terem compreensão do papel dele, os sonhos, as revelações, aquilo que José está tentando despertar nos irmãos é completamente desprezado, e eles então decidem a morte do irmão, né? O ódio e a inveja alcançam seu ponto máximo de destruição da vida humana, que aconteceu lá com Caim e Abel, e que vem se repetindo na história humana, o ódio e a inveja levando à morte. E eles então decidem tomam essa decisão de eliminar José. Inclusive, sem querer, afrontam o Criador, né? Porque dizendo, olha, lá vem o sonhador mor, né? Vamos matar ele, e aí vamos ver o que é desses sonhos que ele fala que tem, e que se coloca aí nessa posição. Então, se era só um sonhador humano, então tudo bem, mas e se isso fosse inspiração divina? Eles não cogitam isso, né? Então, você é realmente livre dentro de um certo campo de escolhas para poder optar, para poder escolher. Mas eu recomendo que, em último caso, você coloque sempre as decisões na mão do Criador.
Cuidado com a obstinação do coração. Cuidado quando você é fortemente movido por desejos, por rompantes, por emoções, por sentimentos, que vão principalmente mudar estruturas na tua vida. Decisões muito graves, decisões importantes, devem ser tomadas com muita estratégia, com muita sabedoria, com muita intuição, com busca de autoconhecimento, vendo o momento que você está da tua vida, vendo o entorno, entendendo o mapa que você está naquele momento e para onde, o mapa futuro de onde você quer chegar. Então, para tomar decisões nos negócios, na família, com amigos, com pessoas queridas de relacionamento, né? Decisões espirituais, de onde você frequenta, onde você está, decisões estratégicas, um casamento, né? Às vezes problemas no casamento, problemas com filhos, decisões que vão ser tomadas, evite o rompante, como agora os irmãos de José, né, olham ele, vem aquele ódio, vem aquela inveja, e eles então tomam uma decisão ali muito complicada. Nós já falamos no nosso curso lá atrás das decisões recorrentes e estruturantes. Né? Tem decisões que você toma que vai mudar a tua vida para sempre. Né? Então, recomendamos que você medite, avalie, pense, né? Olhe tudo isso com bastante cuidado. Né? Então, voltando aqui, nós vamos ver a continuidade desse comportamento dos irmãos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. Olha, eu vou dizer para você, é interessante, né? Às vezes nós vemos em assaltos, em sequestros, em situações muito complicadas, de risco à vida de pessoas, que tem alguém ali que é tocado de uma maneira diferente e que às vezes poupa a vida de alguém, não toma aquela decisão maligna, pior que está sendo tomada, né? E a pessoa também é um criminoso, tudo, mas alguma coisa toca ali, uma intuição, uma dimensão, e a pessoa então naquela hora decide por uma mudança. Isso às vezes acontece, às vezes não acontece, mas no caso aqui de José, houve esse movimento. A divindade se move ali e o coração de Rúben é que acaba cedendo, é que acaba assim, refletindo um pouco mais. Ele vê o ódio dos irmãos, ele quer livrar, ele quer modificar a situação. Mas, infelizmente, a coisa não anda muito bem, né? Como nós vamos ver aqui adiante. Tiraram de José a sua túnica, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas. Olha, então o que nós vemos, essa interferência da divindade, né, evitando a morte de José, tocando no coração dos homens, impelindo, e alguns corações, no caso de José, no caso de Rúben, começam a ceder, começam a ver a coisa diferente, entendem a gravidade daquela situação, e a divindade usa tudo isso para preservar a vida de José e para começar a escrever a história dele, né? Por outro lado, a gente tem que refletir aqui em tudo que isso vai significar para o José.
começa a haver um distúrbio na vida dele gigantesco. Até agora ele tinha tido um sentido amor do seu pai, da sua mãe, dificuldade com os irmãos, mas ele continuava caminhando, sentia que ali era o seu lugar, e de repente agora tudo vai desabar. Começam a haver contrariedades, ele vai sofrer a grande agressão dos seus irmãos, vai sentir a perda emocional do carinho dos irmãos, da família, mesmo com a dificuldade, ele com certeza nutria laços, né? E começam um descaminho na vida de José, ele vai ser vendido como um escravo, e tudo isso começa a trazer sofrimento para ele. E aqui eu queria conversar com você a respeito dos tipos de sofrimento. Há uma passagem em Coríntios maravilhosa que fala que existem dois tipos de sofrimento. Há um sofrimento quando o ser humano sofre pela verdade, pelo amor, pela justiça, pela equidade, pela virtude, pelo propósito da divindade, por Gênesis 1:26. Então, este sofrimento, ele é para a vida, ele produz vida, ele gera em você, mesmo com todas as dificuldades, né? A conclusão, o resultado dele no teu interior é maturidade, é inteligência, é intuição, é amor, é crescimento, é desenvolvimento, é ajuda, é apoio, é realizador, esse tipo de sofrimento. Mas existe um segundo tipo de sofrimento que Paulo descreve nesse texto. É o sofrimento segundo Deus e o sofrimento segundo o mundo. É quando você sofre pelas tuas fantasias, mentiras, ilusões, desejos distorcidos e disfuncionais, coisas que você precisaria combater e, na verdade, você elege e coloca como um alvo de vida. Então, este segundo sofrimento não gera maturidade, não gera crescimento. Pelo contrário, ele gera rigidez, ódio, mágoa, ressentimento, revolta, perda de bens materiais, emocionais, de pessoas, coisas terríveis, doenças advêm desse tipo de erro. Então, se for para sofrermos, né, você pode pelo menos escolher o sofrimento. Já é uma grande raridade concedida a alguns seres humanos, poder escolher o tipo de sofrimento que a pessoa vai ter, né? Se for para sofrer, sofra pelo amor, sofra pela verdade, sofra pela virtude, sofra por aquilo que vai realizar o teu ser. E não abandone esses parâmetros. José não vai abandonar, ele vai permanecer fiel à divindade, à virtude. Nós vamos ver na vida dele muitas situações que ele poderia desviar dinheiro, roubar, se envolver com sexo, com mulheres, com satisfazer desejos imediatos dele, mas ele permanece fiel à virtude, ao princípio, a uma missão, a um propósito, ao amor, à verdade, àquilo que é os maiores e mais elevados ideais da humanidade. Então, eu aconselho a mim e a você, né, que as nossas decisões, que o nosso tipo de sofrimento possa ser eleito por essa escolha. Esse é um sofrimento do qual ninguém se arrepende. Pelo contrário, a pessoa vive esse sofrimento e sai melhor dele, sai mais desenvolvida, amadurecida, amorosa, alinhada com o Criador. E o segundo só produz morte, só destrói a tua vida e de todos que estiverem ao teu redor. Então, não recomendo, né? Olhe, por isso que ao decidir as coisas, avalie muito bem. E aqui então nós vamos ver agora isso acontecendo na vida de José, né? Deus movendo, Judá, Rúben e a ideia da venda. Não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e
alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. Disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu certamente. Ok. Olha, uma cena maravilhosa, né? Com muitos elementos messiânicos e com muitos elementos da grande realização da divindade para a vida humana e para o planeta Terra. Porque a venda de José, principalmente a ismaelitas e midianitas, que vão ser símbolos de nações opositoras ao propósito do Criador, não como indivíduos, mas no sentido arquetípico, representa a venda do Messias. Né? Ou seja, José foi formado para salvar a vida dos seus irmãos, para liderar os seus irmãos num processo de morte. Os irmãos não o reconheceram e vão matá-lo, querem matá-lo, né? E de fato forjam a sua morte. Então, esses elementos, eles são proféticos. Por quê? Porque a divindade está formando da genética do povo hebreu, também com a participação de outros povos, um Messias para todos os povos, para a humanidade. E quando esse Messias surgir lá adiante, a humanidade, representada pelos homens do seu tempo, vão vendê-lo também. Judas vende para entregar e trair Jesus. E vão matá-lo. Né? Então, essa morte de José, ela vai simbolizar a morte do Messias, que de José foi simbólica, porque ele ficou morto na mente do pai dele, mas ele estava vivo. Né? Isso é um símbolo de Jesus. Jesus foi morto fisicamente, a estrutura física, mental, emocional dele entrou na morte, espiritual entrou na morte. Mas ele vai ser gerado novo. Então, lá na frente, quando José recebe o seu filho, está simbolizando o período em que Jesus foi gerado novo e foi entregue ao Criador. O próprio Criador o gera novo e o recebe como Messias. Agora ele tem o seu primeiro filho gerado cumprindo Gênesis 1:26. Então, esse mergulho de José na história do Egito é praticamente um mergulho de Jesus na morte, no tempo, e depois na traição dos homens para a formação do Filho de Deus. Tudo isso, então, é profetizado em José e realizado em Jesus. Jesus é essa figura simbolizada por José, arquetípica, né? Que esses roteiros vão sendo descritos profeticamente. E também, na nossa vida particular, há este mini roteiro colocado. Né? Você será desafiado durante a tua vida a lutar pelo amor, pela virtude, pela verdade, pela justiça, deixando os teus interesses mais imediatos. Convidado por Cristo, por Yeshua, aos elevados e mais profundos ideais da vida humana. Seja lá no teu comércio, seja na tua vida em família, com os teus amigos, no teu bairro, onde você estiver, essa mini história vai acontecer com você. Você vai ter um caminho mais fácil, um caminho que atende mais imediatamente os teus desejos. E você vai ter um caminho mais difícil, onde você vai ter que abrir mão do teu ego, vai ter que amar, vai ter que compreender que há uma direção do Criador e que muitas vezes ela não é de satisfação imediata das nossas vontades, nossos desejos, etc. Que há a grande vontade do Criador com a qual nós devemos nos alinhar. Então, seja na vida de José, como um símbolo messiânico,
seja na vida do próprio Jesus, em que isso vai ser profetizado e acontece. E agora na nossa vida, na minha vida, na tua vida, neste roteiro de alguns decênios para a nossa existência e depois a nossa morte, nós vamos selar a escolha pela verdade, a escolha pelo amor, a escolha pela justiça, a escolha pela virtude, a escolha pela realização transcendental e não de uma vida apenas ligada ao tempo. Então todos esses elementos nos remetem à sabedoria, a nós olharmos o que está acontecendo conosco e a buscarmos o melhor através do Espírito do Messias, de Yeshua HaMashiach. Então vocês veem todos esses símbolos contidos aqui. E Jacó agora perdendo a esperança sobre o filho dele, né? Como se ele estivesse realmente morto. E o texto continua dizendo, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou muito seu filho, muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então você observa aqui, essa frase de Jacó já mostra a compreensão hebraica, né? Quando ele fala assim, descerei, aqui, com choro hei de descer ao meu filho, ou seja, ele não tinha mais esperança do filho retornar dos mortos, né? E nem ele falar com algum José que estava em algum lugar morto que poderia ter comunicação, não. Os hebreus não compreendiam essa possibilidade. Então ele está dizendo, não, ele morreu, então eu é que vou ao seu encontro, descendo aonde? À sepultura. E aqui o Egito representando a dimensão de tempo e espaço, a dimensão de destruição, e José então vai ser vendido neste lugar, simbolizando o surgimento de Jesus no tempo e espaço, né? Assim como é o surgimento meu, teu, né? Nós surgimos pela genética, Jesus também vai surgir da genética humana. Então, quando nós surgimos aonde? No Egito. Todos nós nascemos no Egito, que simboliza o tempo, espaço, a dimensão de morte, a dimensão de finitude desta vida presente. Então, nós vamos nascer aqui e precisamos nascer para sermos reis e sacerdotes. Esse é o teu destino, esse é o teu futuro. Você nasceu para vencer, para ser um José. Ah, mas eu vou então dominar estados e nações. Não, não é exatamente isso. O domínio é sobre a tua própria natureza anticrística, o domínio é sobre o propósito do Criador, você compreender e realizar a missão, o propósito, a direção, o sentido, é a busca daquilo que é mais elevado, que nós vamos ver no comportamento de José. Então, tudo isso proposto para você. Agora é a tua vez, agora é a minha vez, agora é a nossa vez de realizarmos esta história arquetípica de José, a mesma que Jesus viveu, agora na nossa vida. Então, olhando com sabedoria os elementos compostos em todos esses símbolos, nós vamos poder tomar decisões mais sábias, construir uma história que seja equilibrada e que nos realize espiritualmente, cristicamente, em Yahvé Elohim Adonai. Então, aqui com esse texto, nós vamos indo para o finalzinho do nosso estudo de hoje. Então, aqui temos o fim. Eu vou passar a tela final para vocês. Nós estamos lá no YouTube, você pode deixar o teu like, fazer algum comentário para ajudar o canal. E é só digitar Consciência Hebraica no YouTube que você vai nos encontrar. Lá tem várias playlists do conhecimento. Estamos no Telegram, todo estudo que a gente publica está lá em sequência no Telegram. E se você tiver o aplicativo, é só digitar Consciência Hebraica e nos encontrar. Instagram e Facebook, precisamos melhorar as redes, mas elas estão também no ar e nós ainda vamos melhorar muito elas.
Nós somos um movimento Consciência Hebraica, o nosso desejo é que você alcance a transcendência, a realização do teu ser, que você encontre sentido, direção, propósito, missão, que haja uma vida rica de graça e de conhecimento, rumo ao infinito. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja com você, é o que nós desejamos, e até o nosso próximo encontro. Não perca, movimentos incríveis vêm adiante aí sobre a genética de Jesus e muito conhecimento para todos nós. Até mais.